Bom estar com os irmãos, mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola. Nós aprendemos ontem, na verdade, é muito mais uma homilia, um sermão. É um gênero híbrido, na verdade, um sermão em forma de carta. Nós vamos ler no capítulo 2 e vamos ler do versículo 10 a 13, Hebreus 2, 10 a 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 2, 10 a 13. Vamos, após a leitura bíblica, orar novamente. O foco da minha exposição será especificamente os versos 12 e 13. Nós vamos ler a partir do versículo 10, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da igreja. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, buscando a presença do nosso Deus. Senhor, nós somos gratos por esse momento, quando mais uma vez temos a oportunidade de ler a Tua santa e bendita palavra, e agora faz com que o nosso coração se quede diante do Senhor, diante das Escrituras, que o Teu Espírito que inspirou esse livro, que Ele mesmo esteja falando ao nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós já tivemos a oportunidade de ir a uma festa de casamento. Eu sei que muitos de vocês, jovens e jovens, almejam casar. E uma festa de casamento, ainda que nós vejamos aquele momento de entrada do noivo, dos pais da noiva e de outras pessoas que muitas vezes entram, mas com certeza a expectativa é sempre a noiva. Como estará a noiva? Essa é a pergunta. Ainda que nós observemos os outros detalhes do casamento, mas o ápice daquela festa, onde as pessoas se levantam, onde tem aquela marcha nupcial, é exatamente a noiva. Como é que a noiva vai estar? Ela vai estar bela, adornada, desfigurada. Em alguns casamentos hoje nós nem reconhecemos as noivas, não? E essa linguagem da noiva e o noivo também é retratado no Novo Testamento para simbolizar esse relacionamento de Cristo com a igreja. Jesus é retratado como noivo e a igreja como sendo a noiva. E a grande pergunta que nós nos fazemos é essa: como estará a noiva do Cordeiro quando ele voltar? Como estarão vocês que são uma noivinha de Cristo? A igreja estará bela, adornada, desfigurada, como estará a noiva. E quando nós lemos textos como esse que acabamos de ler, nós temos muita esperança em nosso coração, porque textos como esse mostram que a única resposta possível é aquela que a noiva estará belíssima. E a razão é porque existe um noivo que ama essa noiva, que decidiu amá-la antes da fundação do mundo e que tem um profundo relacionamento espiritual com essa noiva. Um relacionamento onde ele promete amar,
cuidar, zelar e conduzir a sua noiva. E assim Cristo faz com o seu povo. Quando nós lemos textos como esse que nós lemos de Hebreus, a pergunta que vem à nossa mente é aquela pergunta que Filipe perguntou àquele homem quando ele está lendo o livro de Isaías, o eunuco, e Filipe disse: você entende o que você lê? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu não compreendi, eu não entendi. Por que o autor aos Hebreus coloca o Salmo 22 nos lábios de Jesus, juntamente com o texto de Isaías no capítulo 8? Qual o significado disso? Sobretudo dentro do contexto aqui desse sermão, dessa homilia. A verdade que o autor dos Hebreus está fazendo aqui é algo maravilhoso. Ele está fazendo um movimento glorioso, mostrando como aquele que se encarna, aquele que é o Criador, é o Filho de Deus e por qual Deus fez todas as coisas, e aquele que, como nós vimos ontem, sustenta todas as coisas. Ele fala isso no prólogo. Como Cristo, ele sai do céu e ele se encarna, e ele agora está no meio da congregação. Ele está no meio do seu próprio povo. Isso muda toda a nossa perspectiva do que é a igreja, do que é o culto, do que é o nosso relacionamento com Cristo, quando nós pensamos a respeito desse Cristo glorioso que se encarna e agora está no meio do seu povo. Mas antes de expor esse texto, vamos nos lembrar rapidamente, eu trouxe vários dados contextuais desse livro, eu quero relembrar rapidamente alguns desses dados. Nós vimos que o autor escreve, um autor desconhecido, nós não sabemos quem escreveu, mas ele escreve um contexto de apostasia e desânimo. Ele escreve para comunidades cristãs, na maioria formada por judeus, que viviam fora dos limites ali de Israel, judeus helenistas, que conheciam apenas as escrituras daquela versão que nós chamamos de Septuaginta, uma tradução do hebraico para o grego. Todas as citações que ele vai fazer é sempre usando a Septuaginta, o que mostra que aqueles leitores não conheciam a língua hebraica, possivelmente. E o autor dos Hebreus, então, tem um propósito muito claro, como ele diz no capítulo 13, versículo 22, de exortar, é uma exortação. E para isso ele vai transformar aquilo que era muito comum naquelas primeiras comunidades cristãs, a leitura das cartas, era um momento importante do culto, quando eles liam talvez o Evangelho, uma carta de Paulo. O autor dos Hebreus transforma a leitura da carta em um sermão. É por isso que ele vai fazer todas as citações, sempre em primeira pessoa, colocando as escrituras ora na boca do Pai, ora na boca do Filho, ora na boca do Espírito Santo. Ele quer transformar a leitura daquela carta em um sermão, em uma homilia. E à medida em que os ouvintes estão lendo a carta, eles estão, na verdade, ouvindo o sermão e sendo exortados pelas escrituras que estão sendo interpretadas dentro de uma perspectiva cristocêntrica, como sendo Cristo o centro das Escrituras. A retórica que ele usa é muito simples, é aquilo que nós chamamos a retórica da amplificação, onde ele vai mostrar a grandeza de Cristo quando comparada à revelação do Antigo Testamento. Ele usa uma figura de linguagem que nós chamamos de síncrese, de comparação. O tempo todo ele está dizendo: Jesus ele é mais excelente, mais glorioso, mais profundo, a obra dele é melhor, é maior. O tempo inteiro ele está mostrando a grandeza de Cristo. A estrutura do livro é simples, ele expõe vários textos do Antigo Testamento e exorta a partir desses textos do Antigo Testamento. E uma das características da epístola, vou chamar epístola, às vezes a gente às vezes eu chamo homilia, epístola, carta, mas desse documento híbrido, desse sermão em forma de carta, é a grande citação das Escrituras. Ele cita, algumas vezes faz uma alusão é quando não há uma citação direta, mas você sabe que ele está fazendo uma referência ao texto do Antigo Testamento. Algumas vezes há ecos, relações tipológicas, recapitulações narrativas. O tempo inteiro ele está nos conduzindo por toda a história da redenção, mostrando como Cristo é o ponto central em toda essa história da redenção. A estrutura do livro é simples, acompanhe comigo.
O livro ele tem um prólogo, no capítulo 1, vamos dar uma folheada, do versículo 1 a 4. Aqui é o prólogo, a abertura. Do versículo 5 ao versículo 14, nós vamos ter vários textos do Antigo Testamento que ele coloca na boca do Pai, onde o Pai está falando a respeito do Filho, mostrando a sua grandeza. No capítulo 2, no versículo 1 a 4, ele faz uma exortação, mostrando o perigo de não se ouvir a palavra agora que é falada, que é pregada no meio da congregação. A palavra de Cristo é confirmada pelos apóstolos. No capítulo 2, do versículo 5 em diante, ele então faz uma exposição do Salmo 8 para explicar por que Jesus, aquele que é Deus, que é Criador de todas as coisas, por que Jesus precisa se encarnar. Ele então vai usar o Salmo 8 para mostrar que era preciso que Jesus se tornasse, por um tempo, posicionalmente inferior aos anjos. Embora Jesus seja superior aos anjos, mas agora ele se encarna para cumprir a promessa do Salmo 8 que Deus havia feito, de que haveria um homem que teria domínio, foi o que Deus prometeu a Adão, domínio sobre todas as coisas. E Adão não conseguiu fazer isso e agora vem Cristo cumprindo essa gloriosa promessa. E agora nós chegamos aí no capítulo 10, onde ele vai explicar a razão da encarnação. Onde ele vai dizer, porque convinha que aquele, por cuja causa todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então agora ele começa a explicar o porquê era necessário que Jesus se encarnasse. Era necessário, a palavra grega aqui, convinha, era necessário. Era necessário. Para quê? Para que ele conduzisse agora muitos filhos à glória. Então aquele Cristo que está no céu se encarna, ele agora então vem conduzir esses filhos à glória. E nesse momento onde Jesus está sendo conduzindo esses filhos da glória, ele vai dizer que Jesus é aperfeiçoado através de sofrimentos. Você pode perguntar, mas como Jesus é aperfeiçoado se ele é perfeito? Obviamente a palavra grega aqui é a ideia de completado. Jesus se torna agora como Deus homem, o Salvador completo. Ele se identifica, ele sofre, ele experimenta as tentações e agora ele é esse perfeito mediador e é o autor, ou seja, a palavra aqui é o capitão, é aquele que vai nos liderar nesse caminho. E agora, tanto aquele que os santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Deus então está pensando nessa gloriosa família, onde Deus separa Cristo para realizar essa obra e Deus agora está separando um povo e Jesus então não se envergonha de chamar esse povo de seus irmãos. E aí nós chegamos exatamente nessa citação. Uma característica dessa homilia é a forma inusitada como ele cita o Antigo Testamento. Eu já expliquei que ele sempre coloca nas suas formas introdutórias a palavra, o Antigo Testamento, ou na boca do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Outra característica é a importância do Salmo 2 e do Salmo 110. Ele vai aludir no prólogo, no versículo 2, dizendo que Jesus é herdeiro de todas as coisas. Nós vimos ontem, o Salmo 2. Ele vai aludir ao Salmo 110, no versículo 3, no capítulo 1. Jesus é aquele que se assentou à direita da majestade. No capítulo 1, versículo 5, ele cita esse Salmo 2, e no versículo 13 ele cita o Salmo 110. Então esses dois textos são muito importantes. Por quê? Porque apontavam Deus falando a respeito de alguém. No Antigo Testamento, o Salmo 2 falava a respeito de alguém que Deus decreta como filho. Ele é meu filho, eu vou colocar todas as coisas debaixo dos pés dele. O Salmo 110 dizia isso. Então, esses dois salmos são muito importantes. O Salmo 2 e o Salmo 110. Mas o autor aos Hebreus, além de citar o Salmo 110, no versículo 1, ele vai fazer aquilo que nenhum outro autor do Novo Testamento faz, que é explorar o versículo 4 do Salmo 110, que falava a respeito do mediador segundo a ordem de Melquisedeque. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai mostrar como Jesus agora vem trazer a palavra de Deus no meio do seu povo. Ele é o Filho. Ele é aquele que vem trazer, e ele está agora no meio da congregação. O Salmo 2 e o Salmo 110 são muito importantes. Mas outra característica inusitada da forma como ele cita as Escrituras
é que o autor aos Hebreus cria pelas Escrituras um próprio diálogo da Trindade. Isso é maravilhoso. Ele cria o que nós podemos chamar uma Trinitatis Communicatio, onde ele coloca textos das Escrituras na boca do Pai, o Pai está falando, e coloca textos das Escrituras na boca do Filho, onde o Filho está falando e respondendo. Então, o primeiro diálogo, eu quero mostrar a vocês esses dois diálogos. Há dois momentos onde ele coloca as Escrituras na boca de Jesus. Vamos analisar. O primeiro diálogo está no capítulo 1, do versículo 5 a 14, onde ele coloca as Escrituras na boca do Pai, usando vários textos do Antigo Testamento, começando com o Salmo 2 e terminando com o Salmo 110. Ele faz aquilo que nós chamamos uma catena. Até recentemente nós não sabíamos o que era isso, mas com a descoberta dos manuscritos de Qumran, nós vimos exatamente como isso era comum naquela época. Usar vários textos para ressaltar um ponto. É isso que ele está fazendo aqui. Então o Pai está falando a respeito do Filho, e agora no capítulo 2, no versículo 12, o Filho agora se dirige ao Pai com as Escrituras. O Pai fala pelas Escrituras e o Filho agora responde também com as Escrituras. Esse é o primeiro diálogo do livro, que vai ser atualizado pela voz do Espírito, no capítulo 3, no versículo 7, e o Espírito agora traz essa palavra para a congregação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja que coisa maravilhosa. O Pai e o Filho, pelas Escrituras, estão falando a respeito dessa obra salvadora, e o Espírito, então, está trazendo essa palavra para a congregação. Primeiro diálogo, no primeiro bloco do livro, do capítulo 1 ao capítulo 4. Do capítulo 5 ao capítulo 10 é o segundo bloco do livro. E ele, então, mais uma vez, vai criar o diálogo. Aqui no capítulo 5, no versículos 5 e 6, mais uma vez, o Pai fala. Veja aí o capítulo 5, versículos 5 e 6. Ele diz o seguinte: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, Hebreus 5:5, para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui Deus está falando, mostrando a singularidade da pessoa e da obra de Cristo. E essa palavra do Pai vai preparar o capítulo 5 até o capítulo 10, onde ele vai desenvolver o conceito de Cristo como Melquisedeque, o coração da epístola. E lá no capítulo 10, então, agora o Filho, dentro da congregação, no meio da congregação, ele então responde. Nós vamos ver isso amanhã de manhã. E o que é que o Filho diz? Hebreus 10:5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Agora o Filho responde. Então o autor dos Hebreus ele faz uma coisa interessante. No primeiro diálogo, ele mostra como Cristo é aquele que sai do céu e está no meio da congregação, falando ao seu povo. No segundo diálogo, ele mostra que é pelo fato de Cristo estar no meio da congregação que o povo de Deus agora consegue chegar na presença de Deus. É porque Cristo está no meio da congregação. Esses dois diálogos são o que nós chamamos de Jesus logia fora dos evangelhos. É a voz de Cristo fora dos evangelhos. E esses dois salmos que ele usa, tanto o Salmo 22 no primeiro diálogo, como o Salmo 40 aqui no segundo diálogo, eram salmos que mostravam Davi falando no meio da congregação. E a palavra congregação aqui, que aparece em Hebreus, na verdade a palavra eclesia, igreja. Então, literalmente, ele observa que nesses dois salmos, Davi estava falando na congregação, e ele então, de forma tipológica, mostra como Cristo agora está no meio da congregação. Nesses dois textos, ele mostra Jesus falando pelas Escrituras, fazendo uma autocaracterização, falando de forma futura, mostrando a sua obra gloriosa que seria realizada pelo seu povo. Ele está mostrando esse profundo relacionamento entre Cristo e o seu povo. E como é que Jesus poderia falar através dos Salmos e outros textos das Escrituras que foram escritos séculos antes da vinda de Cristo? O autor dos Hebreus está mostrando que as Escrituras não apenas são a palavra de Cristo, mas elas mostram o coração
delas. Cristo mostra o coração das Escrituras, ou seja, as Escrituras são a própria voz, a própria pessoa, a própria obra de Cristo é claramente declarada nas Escrituras. Então, o meu objetivo hoje é analisar esse primeiro diálogo. Vamos lá para Hebreus, e agora vamos analisar o capítulo 2, versículo 12 a 13. Então, o que é que nós temos aqui? Qual é o ponto? Qual é o cerne desse texto? O autor dos Hebreus está mostrando como Cristo é aquele que sai do céu e agora se identifica com o povo. Ele não tem vergonha de chamar irmãos. Literalmente, a tese, o argumento central é do céu para o meio da congregação. E esse texto, então, vai mostrar essa profunda identificação, esse profundo relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo. É a respeito disso que eu quero meditar nessa noite. Do céu para o meio da congregação, a profunda identificação espiritual entre Cristo e o seu povo. E há 3 ideias aqui que são maravilhosas. A primeira ideia, que está no versículo 12, na parte A, é a sua proclamação espiritual. Cristo é aquele que prega ao seu povo. Era isso que o Salmo anunciava. Cristo é aquele que vai anunciar o nome do Pai ao seu povo, a sua proclamação espiritual, como profeta. Em segundo lugar, o texto mostra aí no versículo 12 o seu relacionamento espiritual. O texto diz que cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui Cristo está no meio da congregação, cantando com o seu povo, como mediador pactual, como aquele que é o sumo sacerdote. Então aqui nós vemos esse profundo relacionamento de Cristo no meio do seu povo. Em terceiro lugar, versículo 13, ele vai citar o texto de Isaías e vai mostrar a sua confiante liderança espiritual. Cristo é aquele que confiantemente lidera o seu povo como um rei. Então está conduzindo esse povo. Aqui nós vemos esses 3 ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei, sendo usados em benefício do seu povo. Agora vamos analisar cada um desses aspectos. Observe o que o texto diz. O autor diz: a meus irmãos declararei o teu nome. Cristo está interagindo com o Pai. Jesus se encarna, ele agora se torna posicionalmente inferior aos anjos, embora ele seja muito superior, naquele estado, obviamente, de humilhação, e Cristo agora se dirige ao Pai. E o autor dos Hebreus está citando o Salmo 22. E o que é o Salmo 22? Bom, o Salmo 22 nós conhecemos muito bem. Vamos dar uma olhada rapidamente no Salmo 22. O Salmo 22 nós conhecemos pela parte inicial dele, porque no início do Salmo nós lembramos daquelas palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Nós conhecemos o Salmo 22. E o Salmo 22, literalmente, do versículo 1 até o versículo 21, era um salmo de lamento. O Salmo 22 mostrava Davi, é um salmo que foi escrito por Davi expressando o seu lamento, pelo seu sofrimento, pelo seu abandono. Mas o Salmo 22, se do versículo 1 a 21 ele é um salmo de lamento, a partir do versículo 22 até o 32, o salmo se transforma. Aquele que está lamentando agora começa a louvar a Deus. O salmo se torna agora um salmo de louvor e de ações de graças. Há uma transformação maravilhosa do salmo. O sofredor, aquele que está abandonado, é aquele que agora, veja o versículo 22 do salmo, que diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então o que o autor dos Hebreus está fazendo aqui? Ele está interpretando esse salmo, obviamente, através de uma tipologia profética. Ele vai mostrar que Deus... O que é tipologia? Bom, é uma coisa simples. Tipologia significa que Deus faz com que várias pessoas, ações e objetos do Antigo Testamento fossem sombra de uma realidade muito mais profunda que seria concretizada em Cristo e às vezes na sua igreja. Deus faz com que a história de Davi tenha profundas semelhanças com a história de Cristo. Então, se por um lado o Salmo 22 mostra Davi sofrendo e de repente o sofrimento de Davi se transforma em uma confiança, onde Davi diz: meus irmãos
eu vou cantar, eu vou falar do nome de Deus no meio da igreja, eu vou cantar louvores no meio da congregação. Agora Cristo é aquele que se dirige ao Pai e diz: Pai, eu vou pregar o teu nome aos meus irmãos. Eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. O sofredor, aquele que experimenta a ira de Deus, o juiz de Deus em nosso lugar, é aquele que venceu a morte e agora, como vitorioso, ele diz que vai anunciar. Mas o autor dos Hebreus faz uma coisa inusitada, que a nossa tradução, se você estiver usando a mesma versão que a minha, que é atualizada, despista do significado original. Esse verbo que é usado como declarar não é uma boa tradução. O texto hebraico fala falar. A Septuaginta é muito fiel, que era a tradução do texto hebraico para o texto grego. Mas o autor dos Hebreus ele não segue nem o texto hebraico, nem o texto grego. E ele vai usar a palavra aqui, proclamar. Ele faz aquilo que nós podemos chamar de um ajuste de citação. Ele faz uma citação interpretativa, mostrando que Jesus é aquele que proclama, que é a palavra que ele vai usar mais à frente para pregação. Literalmente o que ele está dizendo, e essa é a ideia, eu quero que você imagine comigo, Cristo agora se dirigindo ao Pai, dizendo: Pai, eu vou pregar o teu nome aos meus irmãos, eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. Aqui o autor dos Hebreus está mostrando Cristo como sendo esse glorioso profeta que anuncia a palavra de Deus. E isso muda tudo, meus irmãos. Porque o Salmo 22 falava a respeito não apenas de um Cristo que morreria e sofreria, mas o Cristo que, mediante o Espírito Santo, seria aquele que anunciar o nome de Deus, ou seja, a grandeza de Deus, ao seu povo. E é assim que começa a vida cristã. A vida cristã começa no momento em que Cristo fala ao pecador, mediante a voz do Espírito, quebrando esse coração e transformando essa vida. É assim que começa. É isso que a Bíblia chama de regeneração. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de falar para uma pessoa que não quer lhe ouvir. Geralmente os pais fazem isso. Às vezes algum pai chega para mim e diz: pastor, quando eu estou falando com meu filho, eu estou falando às vezes com as paredes. Então, se você não sabia, quando você está pregando o Evangelho para um pecador, para alguém que não é um cristão, você literalmente está falando para as paredes. Eu lembro que na minha infância, na escola tinha uma brincadeira que nós fazíamos, e vocês crianças não devem imitar isso. Nós pegávamos aquela parte da caneta, tirávamos, fazia aquelas bolinhas e soprávamos nas costas de alguém para irritar. E aquela bolinha bate e volta. Quando nós estamos pregando e falando de Cristo para alguém, é isso que está acontecendo. Você fala de Cristo, do amor de Deus, da grandeza de Cristo, e essa bolinha bate e volta. Nada acontece. Mas quando você fala do Evangelho para alguém, e ocorre o que um autor, John Flavel, chama a voz dentro da voz. Naquela pregação, a voz de Cristo mediante o Espírito quebra o coração daquele pecador. A voz de Cristo é como uma furadeira. Ela penetra, ela quebra a parede, ela transforma o coração do pecador. Ele muda o pecador e finalmente esse pecador conhece a Deus. É isso que esse salmo está dizendo. Jesus está dizendo: Pai, eu vou proclamar o teu nome aos meus irmãos. Então Jesus é aquele que sai do céu e agora então está no meio da congregação e dizendo: esse é o teu povo, e então eu vou pregar para eles. E essa ideia de Cristo falando ao seu povo é muito forte na Epístola. E é por isso que no capítulo 2 ele vai dizer exatamente isso, no versículo 3, quando ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Então Cristo é aquele que vem e anuncia a palavra. Essa palavra é pregada através dos apóstolos, mas quem anuncia essa palavra na congregação é o próprio Espírito. É por isso que no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim: assim, pois, diz o Espírito, hoje se ouvides a sua voz.
O Espírito atualiza a voz do Pai, fazendo com que a palavra de Deus seja sempre hoje, hoje, hoje. Cristo está falando hoje. É por isso que no capítulo 12, acompanhe comigo, por favor, que é o coração dessa epístola, é o ponto central, pivotal, que é o capítulo 12, versículo 18 a 29. Ele vai dizer no versículo 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Veja os verbos do presente. Irmãos, tenham cuidado. Hoje existe alguém que do céu está advertindo vocês. E quem é que está advertindo? Você pode dizer, bom, eu chego na igreja, eu vejo apenas um pastor humano que está pregando. Mas o autor dos Hebreus diz que quando a palavra está sendo pregada, Deus do céu está falando, é a voz de Cristo no meio da congregação. E no capítulo 13, versículo 7, ele deixa isso claro: lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus. Cristo é aquele que está anunciando e falando ao seu povo. O autor dos Hebreus mostra essa voz gloriosa de Cristo. Cristo é aquele que começa a obra da salvação na vida de um pecador. É por isso que nós nunca devemos temer em pregar o Evangelho. A nossa tarefa é apenas sermos comunicadores, mas quem muda o coração é Cristo mesmo que vai proclamar ao seu povo. É Ele que chama as suas ovelhas. E elas vão ouvir a sua voz. Não importa quão duro seja o coração, Cristo está dizendo ao Pai: Pai, esse é o meu povo, as minhas ovelhas, eu vou pregar para elas, eu vou sustentá-las, eu vou nutri-las. Ele é o profeta que fala ao seu povo. Mas o texto diz algo mais, não é? Lá em Hebreus 2, diz: cantaste louvores no meio da congregação. A palavra que aparece congregação aqui, literalmente eclesia, uma tradução melhor seria cantar-te louvores no meio da igreja. Cristo está dizendo: Pai, eu não apenas vou pregar, eu não apenas vou proclamar no meio da congregação, mas eu também estarei cantando com eles. Então, quando eles estiverem cantando, eu estarei no meio deles, fazendo esse uníssono, me unindo à voz e cantando no meio da congregação. Isso é maravilhoso, irmãos. Cristo, Ele não apenas está no meio da igreja, pregando a palavra, mas Ele é aquele que está, então, cantando louvores. Você pode perguntar, mas por que Cristo está no meio da congregação, cantando louvores? Já pararam para pensar nisso? Quando nós estamos cantando aqui, estamos louvando a Cristo, Ele então está cantando conosco no meio da congregação. Falando dele mesmo, muitas vezes, não é? Como aquilo que Pedro diz lá no capítulo 1, versículo 10, que aqueles profetas do Antigo Testamento profetizavam a respeito de Cristo, falando dele mesmo. Então, de alguma forma, nós estamos ali. Você pode perguntar, mas por que, pastor? Porque se Cristo não estivesse em nosso meio, cantando conosco, o nosso culto jamais chegaria à presença de Deus. Porque Deus, Ele não quer receber o nosso culto. Deus está participando do nosso culto. Quando a palavra está sendo pregada, Ele está falando. Quando nós estamos cantando, Ele então está conosco cantando. É por isso que as nossas músicas chegam à presença de Deus. Porque Deus mesmo, em Cristo, está nos conduzindo. Ele não apenas está no céu recebendo a nossa adoração, mas Ele está participando da nossa adoração. Quando nós oramos, nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Isso muda completamente a nossa visão do que é um culto a Deus. Né? Como nós deveríamos pensar nisso? Cristo é aquele que está falando, cantando louvores no meio da congregação. Como sumo sacerdote. Lá nós vamos ver amanhã de manhã, que lá no capítulo 10 ele mostra exatamente isso.
ele diz: aqui estou eu, na minha vontade é que eles foram santificados. Esse é o meu povo, eu me identifico com eles, eu quero estar perto deles. Mas o autor dos Hebreus diz mais, veja o versículo 13. Agora no versículo 13, ele vai citar o texto de Isaías, diz assim: e outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda estarei, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu porei nele a minha confiança. Agora ele está citando outro texto, o texto de Isaías. Vamos dar uma olhada rápida em Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. E você pode perguntar, bom, por que o autor dos Hebreus está citando o texto de Isaías? O que é que esse texto de Isaías tem a ver? Por que ele está colocando esse texto na boca de Jesus, como colocou o Salmo? Vamos dar uma olhada rápida. E é interessante a forma como ele faz isso. Eu vou explicar rapidamente. Nesse momento aqui no capítulo 8, o povo de Judá está enfrentando um momento terrível, quando o rei Acaz, ele está enfrentando uma coalizão, tanto de Israel, da nação de Israel, já havia a divisão das tribos. Israel se une com os sírios, então eles estão ameaçando atacar o povo. Então o povo está vivendo esse momento, e a tendência em Israel, do povo de Judá, aliás, é confiar na Síria. Vamos pedir ajuda da Síria, nós estamos enfrentando essa terrível coalizão. E Deus então faz uma promessa lá em 2 Crônicas e diz o seguinte a Acaz: olha, essa coalizão não vai destruir, eles não vão destruir vocês. Eu estou dizendo. Os sírios, eles se uniram contra Israel para destruir Judá, mas isso não vai acontecer. E Deus então pede aqui no capítulo 7 que ele peça um sinal. Isaías diz: peça um sinal a Deus, que Deus vai de fato livrar o povo de Judá. E eles não pediriam o sinal, e Deus então dá um sinal. Ia nascer um menino, e o nome desse menino seria Emanuel. Mas apesar do nascimento de Emanuel, no capítulo 8, esse é o ponto, o texto diz que os assírios iam invadir a terra de Emanuel. Veja o versículo, por exemplo, 8, como é interessante: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, ou Emanuel. Então, ali naquela terra ia nascer o Emanuel. E aquela terra, então, seria invadida, as terras de Emanuel seriam invadidas. E agora aparece Isaías no capítulo 8. Naquele momento de grande desencorajamento, onde o povo de Israel não confiava em Deus, não confiava nessa promessa do Emanuel. E Isaías então vai dizer, no capítulo 8, no versículo 17: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Então Isaías, naquele contexto, assim, ninguém nessa nação confia em Deus, ninguém confia nesse Emanuel. Eu confio em Deus, eu e os meus filhos, eu confio. A minha família confia no Senhor. Agora vamos lá voltar para Hebreus e entender o que ele está fazendo. O autor aos Hebreus então está colocando exatamente isso. Observe que o contexto da epístola ou dessa homilia de Hebreus é um contexto de desencorajamento. As pessoas para que ele está escrevendo estão vivendo em profunda perseguição. Eu expliquei isso ontem no capítulo 10. Muitos estão sendo perseguidos. Esse documento, a homilia, fala muito sobre encorajamento. Esse é o contexto. E agora ele está colocando esse texto. E esse texto é muito claro. Cristo está se dirigindo ao Pai, e Cristo está dizendo: Pai, esse é o meu povo. Eles estão desencorajados. Eles não confiam em Ti. Mas eu confio por eles. Eu porei em Ti a minha confiança. E Jesus então começa a apresentar e diz: e ainda, veja, e eis, literalmente, e veja, Pai, olhe, Pai, aqui estou eu e os filhos. A palavra aqui grega é os filhinhos, no sentido de criança. Esses são os filhinhos que o Senhor me deu. Esse é o meu povo, essa é a minha igreja. Eu vou liderá-los. Essa é a imagem.
A imagem é Cristo na frente do seu povo como um rei, se dirigindo ao Pai, dizendo: eu vou confiar no Senhor por eles. Essa é a minha igreja, esse é o meu povo. Eu vou liderá-los. Que cena maravilhosa. Cristo como um rei que conduz o seu povo. Isaías confiou em Deus, mas Jesus é aquele que não apenas confia como Isaías, é aquele que compra um povo para si na cruz do Calvário. Esse é o meu povo. E agora Cristo vai mostrando ao seu povo como ter essa confiança, dizendo: vocês precisam aprender comigo a confiar no Pai. Eu confio no Pai. Eu vou cuidar deles. Essa é a minha igreja. Essa é o meu povo. Tanto é que esse verbo da língua hebraica, aliás, da língua grega aqui, de confiar, está em uma forma que o autor coloca perfeita, ou seja, ela tem um significado não apenas de confiança, mas de convencer alguém, persuadir alguém. Jesus está dizendo: eu vou persuadir eles, eu vou ensinar eles, para que eles aprendam a confiar em ti. Eu serei o rei deles, eu vou liderá-los. Aqui nós vemos essa profunda identificação entre Cristo e o seu povo. Ele é aquele que veio do céu. Ele então anuncia, proclama o Evangelho. E é por isso que eu e você estamos aqui. É porque um dia essa voz quebrou o nosso coração e regenerou e transformou. Essa voz que nos alimenta. Essa presença de Cristo que está no meio da congregação, que torna esse local especial, diferente de qualquer outro local do mundo. Esse Cristo que está no meio de vocês e que está liderando vocês como rei, que está conduzindo essa igreja como rei, dizendo: esse é o meu povo, os filhos que o Senhor me deu. Aqui, nesse bairro, nessa cidade, nessa região. Ele é o profeta, sacerdote e rei. Há uma ilustração que eu gosto muito. Naquele período do ouro americano, na Califórnia, um homem havia ganhado muito dinheiro com ouro. E aquele homem, então, o sonho dele era vender aquele ouro e sair daquela região do garimpo. Eu sei que aqui tem muita região do garimpo aqui. E tudo que ele queria era voltar para a sua família. E aquele homem, então, chega em uma cidade pequena e ele se depara com uma cena inusitada. Uma jovem estava sendo vendida naqueles leilões de escravos. Uma jovem negra muito bonita estava sendo vendida. E ele percebe então aqueles homens dizendo: nós vamos comprar ela, e planejando as coisas mais terríveis para com aquela jovem. E ele então olha para aquela jovem e tem compaixão. E à medida que aqueles homens dão um lance, ele começa a dar um outro lance maior. Eles dão um lance e ele dá um outro lance maior. E ele então usa quase todo o seu ouro e compra aquela jovem. Então quando ele compra aquela jovem, ele então vai receber, e a jovem entrega a ele, e ela então olha para ele e cospe na cara dele. Então enxuga o cuspe, pega na mão dela e sai levando ela. E ela então dizendo impropérios e falando mal dele, e leva ela então no cartório. E ela então xinga, e ele então manda fazer a carta de alforria, e é feita aquela carta de alforria, e ele entrega, e ela mais uma vez cospe no rosto dele. Ele diz: você não entende o que eu fiz por você. Eu comprei você. Você é livre. Você agora pode pegar essa carta de alforria e ir embora. Você é livre. E agora finalmente ela havia entendido o que aquele homem havia feito por ela. Ela então se ajoelha e diz: Senhor, me deixa servir-te agora como uma mulher livre. Eu quero te servir todos os dias da minha vida como uma pessoa. Não foi exatamente isso que Cristo fez por nós? Que renuncia toda a sua glória, toda a sua majestade, que se encarna, enfrenta a cruz, experimenta a ira de Deus. E agora vem nos chamar, vem pregar essa palavra, chamar eu e você. Todos nós temos uma história de conversão, uma forma maravilhosa, onde Cristo proclamou a palavra de Deus a mim e a você.
E agora ele então nos coloca dentro de uma congregação, e ele então está no meio dessa congregação, como profeta e como rei, ele está, aliás, como profeta ele comunica, como sacerdote se relaciona, e como rei nos conduz, é ele que está nos conduzindo cada dia da nossa vida. Será que nós compreendemos isso? Será que nós, e vocês, nesse momento tão especial de 9 anos, vocês têm no coração essa disposição de dizer: Senhor, nós queremos te servir por amor. Tanto o Senhor fez por nós. E tudo que nós fizermos é pouco comparado ao que o Senhor fez por nós. Então, quais são as aplicações práticas desse texto para nós? Como compreender esse profundo amor de Deus e de Cristo por nós? A primeira grande lição que nós aprendemos desse texto é que na vida cristã existe um aspecto maravilhoso que é o nosso desejo de estar com Cristo. Isso é maravilhoso. Nós muitas vezes expressamos que nós queremos estar com Cristo. Mas a palavra de Deus ensina um outro lado que talvez você nunca tenha percebido. As Escrituras mostram o desejo de Cristo de estar perto do seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Cristo, Ele ama estar perto de nós. Nós vemos, por exemplo, isso no Antigo Testamento, Cristo como um anjo do Senhor, várias e várias vezes entrando na história da redenção. Vemos, por exemplo, no livro de Zacarias, nós vemos essa imagem maravilhosa, Ele intercedendo pelo seu povo. Nós vemos o Cristo encarnado dizendo isso, como João diz no capítulo 13, que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nós vemos, por exemplo, na ceia do Senhor, Jesus dizendo: como eu desejei estar com vocês nessa ceia, como eu almejei isso. Nós vemos Cristo glorificado, expressando esse desejo ali no livro de Apocalipse, no meio da sua igreja. Essa imagem eu conheço. Um Cristo que é santo, perfeito, mas que está perto de pecadores como nós. Então a base de toda verdadeira espiritualidade tem a ver em compreender o que Cristo fez por nós e responder isso com amor. Só um cristão verdadeiro entende a importância da pregação, a importância da leitura bíblica, é a voz de Cristo, a importância da oração, a importância da obediência. Por quê? Porque Ele nos libertou, nós somos livres e agora somos chamados para responder em amor. Ele quer estar perto de nós. Nós queremos e devemos querer estar perto dele. É isso que nos motiva a oração. Esse profundo desejo de querer estar perto desse Salvador. Que apesar das nossas falhas e imperfeições, Ele está perto da sua igreja. A palavra de Cristo, mediante o Espírito, é o que produz crentes. É o que sustenta crentes. É o que nutre verdadeiros crentes. A pregação e o ensino da palavra é essa mídia divina que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos nos afastar das Escrituras, porque é por elas que Cristo está falando ao seu povo. Mas esse texto também nos ensina uma lição fundamental sobre culto. Geralmente quando nós vamos para o culto na igreja, e nós somos tão relaxados em relação a isso, não é? Não nos preocupamos a hora que chegamos atrasados, não compreendemos que cada elemento do culto realmente Deus está não apenas recebendo o nosso culto, e essa é a imagem que nós temos. Nós estamos no culto, e muitos crentes pensam nisso. Nós estamos aqui e Deus deve estar lá de cima, dizendo: é ok, eu acho que o culto está correto, é bíblico, está bom. Em certo sentido, Deus recebe o nosso culto, mas a palavra de Deus diz que Deus participa do nosso culto. E é isso que torna um culto especial. Porque não apenas deve ser bíblico, porque foi prescrito por Deus, deve ter a forma correta, mas além de uma forma correta, precisa ter coração. Então, quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou lendo as Escrituras no culto, Cristo está proclamando a sua palavra para mim. Quando
eu estou cantando louvores, Cristo então está cantando conosco na congregação. Quando nós estamos orando, o Espírito então está intercedendo por nós, ainda que nós não ouçamos isso, e fazendo com que as nossas orações cheguem e sejam agradáveis a Deus. Ele está participando, é por isso que o culto é um momento muito especial. O dia do Senhor é um momento muito especial. Obviamente Cristo sempre está conosco em nossa vida, em nossos cultos familiares. Mas é no meio da congregação, no meio do seu povo, no meio do ajuntamento, Ele ama estar. Isso deveria mudar a nossa forma de culto, de adoração, de preparação, de zelo. Veja, as pessoas entram, saem, não tem zelo, não se preparam, não oram para que Deus fale ao seu coração. E às vezes tem pessoas que vão para o culto, pegam a liturgia, a igreja tem liturgia, às vezes no boletim, e as pessoas parecem que estão ticando. Já viu alguém que oração, leitura, pregação. Nós precisamos nos envolver, porque Cristo está ali conosco, porque Ele ama estar conosco. Ele não se envergonha. Ele não se envergonha de estar em nosso meio e dizer: Pai, esse é o meu povo. É por isso que o autor dos Hebreus diz, lá no capítulo 4, que nós temos alguém que está sentado à direita de Deus e transforma esse trono de santidade em um trono de graça e diz: não se envergonhe, se chegue com confiança. Nós chegamos agora na própria presença de Deus, porque Cristo está no meio da congregação. Por isso que o nosso culto chega à presença de Deus, porque Cristo está no meio da congregação. Mas Cristo é aquele que lidera e governa o seu povo, e nós temos que nos submeter à vida de obediência, nos submeter ao senhorio desse Cristo, compreender a nossa missão. A igreja é aquela que vai levar a voz de Cristo para outros pecadores. Nós somos um instrumento para proclamar essa voz, para fazer com que outros pecadores cheguem nesse local tão especial que é a igreja e a congregação. Se você não entendeu isso, você não vai entender a importância da congregação. Uma pessoa que não é crente verdadeiramente, ele nunca entende a importância da igreja, do culto da congregação. Ele vai chegar assim e dizer: não sei se eu vou, não sei, acordei bem. Eu digo na igreja que eu sou pastor: o crente não deve ir para a igreja de domingo só se ele está quase morrendo, aí você não vai. Você precisa ter uma razão muito forte para você não estar com Cristo no meio da congregação. Aí a pergunta vem: como é que vai estar a noiva quando o Senhor Jesus voltar? A noiva vai estar belíssima, meus irmãos. Porque o noivo mesmo é quem conduz a sua noiva. Ele que fala, sustenta, intercede, ora, lidera, conduz. A noiva vai estar belíssima. Mas quando o Senhor Jesus voltar, esse casamento vai ser diferente. Não será como os casamentos humanos, porque a figura central não será a noiva. Os olhos não estarão voltados para a noiva. Os olhos estarão voltados para o noivo. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo, o noivo está em nosso meio, mas há algo glorioso que vai ocorrer quando a igreja se encontrar com Cristo. E o noivo, não tenha dúvidas, o noivo, ele é belíssimo. Nós haveremos de vê-lo como noivo. Havia uma história verídica de um homem que ele fez um tratamento, ele era cego, ele era noivo, e ele nunca tinha enxergado, e fez um tratamento, uma cirurgia, para voltar a enxergar. Ele fez um pedido ao médico. Ele disse: olha, eu não queria ver a minha noiva, eu só quero ver ela no dia do casamento. Eu quero ir de ataduras, na hora, a primeira visão que eu quero ver vai ser a minha noiva.
E aí, finalmente, na hora do casamento, a noiva entrando, e o médico então tirou as ataduras, e foi a primeira visão que ele teve na vida. Ele viu a noiva. Ele disse assim: eu imaginava que ela era bela, mas ela é muito mais bela do que eu imaginei. Essa será a nossa sensação. O noivo, ele é glorioso, é belíssimo, mas quando os nossos olhos olharem para ele, nós vamos dizer: ele é muito mais belo, ele é muito mais glorioso do que nós imaginamos. Nós precisamos, irmãos, viver a nossa vida como peregrinos, esperando esse glorioso, confiando nos ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei, que tem tudo que nós precisamos para a nossa vida cristã. Essa é a base da verdadeira piedade, compreender o que Cristo fez por nós e responder com amor. Eu quero concluir lendo um texto que está lá em 2 Samuel, que resume de alguma forma qual deve ser o nosso sentimento diante desse Cristo tão glorioso. No capítulo 9, um texto muito conhecido. 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 3. 2 Samuel 9, 3, disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui teu servo. Então lhe disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um pão morto, tal como ele? É exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós temos um Salvador que olhou para pecadores terríveis como eu e você, que nos chama, que nos salva, que nos faz sentar à sua própria mesa na ceia do Senhor. E nós dizemos como Mefibosete: como é que o Senhor olhou um cão morto como eu? E a resposta disso é um profundo amor eterno. Ele não se envergonha de chamar você, meus irmãos. Vocês são irmãos desse glorioso Salvador. Que nós possamos viver como igreja, nos adornando e confiando nesse profeta, sacerdote e rei. A ele seja a glória e a glória. Amém. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome pela tua palavra que nos desafia, que nos ensina. Muito obrigado, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e eu coloco a vida dessa igreja, rogando que o Senhor tenha misericórdia, luz de graça, e o Senhor que começou essa obra aqui, a nossa confiança que o Senhor há de completá-la. E a minha oração é que essa pequena comunidade cresça para a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem proclamado a palavra aqui no meio, tem convertido pecadores, tem alimentado o teu rebanho, tem sustentado essa igreja em meio às lutas e às dificuldades. Mas é o Senhor que tem conduzido. Que o Senhor possa continuar conduzindo esse pequeno rebanho, adornando, que eles venham responder
em amor, tudo aquilo que o Senhor tem feito por eles. Que essa resposta seja dedicação à leitura da palavra, oração, serviço, submissão. E como um povo livre, eles vão expressar essa liberdade em um profundo amor por te servir. Por servir a esse glorioso Deus que enviou o seu Filho para dar vida por pecadores como nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.